Em maio de 1999, uma menina de 14 anos foi até a delegacia de Hong Kong e disse para a polícia que estava sendo aterrorizada por o espírito de uma mulher que tinha morrido torturada. De início, a polícia pensou que fosse uma brincadeira da garota e não levou a sério, até que a garota falou que o espírito dessa mulher era de uma mulher que ela tinha ajudado a matar. A polícia foi até o apartamento onde a menina disse que estava o corpo e lá a polícia encontrou dentro da geladeira pedaços de corpo, dentro de uma panela e numa sacola ossos e dentes. Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. O caso de hoje ficou conhecido como o assassinato Hello Kitty. Chegando lá, nesse apartamento, a polícia encontrou só pedaços de corpo e a identificação desse corpo só pôde ser feita através de DNA. E quando eles fizeram o DNA, eles descobriram que o corpo pertencia a uma mulher chamada Fan Ma-ye. A Fan nasceu em 1975 e ela já teve uma infância muito difícil desde o começo, porque ela foi abandonada pelos pais assim que nasceu e ela foi levada para um orfanato só de meninas. Não se tem muitas informações de como foi a vida dela dentro desse orfanato, mas quando ela completou 16 anos, ela foi obrigada a sair do orfanato, porque a maioridade para ficar nesse lugar era 16 anos. Ela foi praticamente expulsa e não sei porquê, não consegui achar informações do porquê que esse orfanato só aceita até 16 anos. Mas saindo de lá, a Fan não tinha família, não tinha trabalho e nem estudo. Então ela começou a morar nas ruas e para ganhar dinheiro, ela virou garota de programa. Durante esse trabalho como garota de programa, ela se viciou em drogas e ela praticamente trabalhava só para comprar drogas. Quando ela fez 21 anos, em 1996, ela começou a namorar um homem. E 2 anos depois, em 1998, eles se casaram e foram morar juntos, tiveram seu primeiro filho e foi o único filho do casal. Esse marido da Fan também era viciado em drogas e o relacionamento dos dois era terrível. Ela sofria violência e abusos tanto físicos quanto psicológicos desse marido. Os vizinhos falaram que era briga durante o dia e a madrugada toda. Não tem muitas informações de como o filho deles era tratado nessa época. Com 23 anos, a Fan começou a trabalhar numa boate como recepcionista, mas lá também ela fazia alguns programas. E em 1997, ela conheceu um homem chamado Chan Ma-lok. Esse homem, ele era conhecido por ser cafetão e também ser do tráfico de drogas. O Chan era um homem muito ruim, todo mundo tinha muito medo dele porque ele não tinha uma fama muito boa. Ele era um socialite e tinha 35 anos nessa época. Ele e a Fan ficaram muito amigos e eu não sei se a Fan ficou amiga dele porque ele era traficante de drogas e ela era muito viciada ou se ele era uma pessoa legal e ela realmente gostava dele. Mas aconteceu um episódio durante essa amizade dos dois que mudou a vida da Fan para sempre. Uma vez ela teve uma brilhante ideia de roubar a carteira do Chan, logo dele, que era conhecido como o pior homem ali da região. Mas ela não teve medo e mesmo assim roubou $2.000 da carteira dele. Mas o Chan logo descobriu quem tinha roubado esse dinheiro, porque no dia que o dinheiro sumiu, só estavam os dois dentro de um quarto. Ele logo acusou a Fan de ter pego o dinheiro e cobrou que ela devolvesse os $2.000 imediatamente. A Fan não tinha dinheiro, praticamente ela nunca tinha, mas ela conseguiu os $2.000 para poder devolver ao Chan. E ela devolveu, mas ele era um homem muito ruim e ele não ia aceitar simplesmente o dinheiro de volta. Então ele colocou uns juros em cima desse dinheiro que ela tinha roubado. Ele falou que além dos $2.000, ela tinha que dar mais $10.000 para ele. Mas a Fan não tinha mais dinheiro nenhum. Ela perguntou se podia ter um tempo para ela conseguir esse dinheiro. Ele ficou muito bravo com isso, mas acabou aceitando. Nesse mesmo dia que ele conversou com a Fan pedindo esse dinheiro, ele foi encontrar 2 amigos dele. Eles se chamavam Xing, de 27 anos, e o Wei Lun, de 21 anos. Esses homens eram mais conhecidos como os capangas do Chan. Então, sempre que eu falar deles agora, eu vou falar os capangas. Eles conversando com o Chan sobre o que tinha acontecido em relação à Fan. Então, os 3, que já eram muito ruins,
Inclusive, eles faziam parte de uma gangue chamada Tríade Chinesa, que era muito conhecida por cometer vários crimes horríveis, como assassinato, exploração de mulheres para trabalharem como garotas de programa, tráfico de drogas, roubos, entre outros crimes. Então, eles conversando ali entre os três, eles tiveram uma ideia para poder fazer a Fan pagar o que ela estava devendo ao Chan. Eles foram até a casa da Fan, invadiram a casa dela e sequestraram ela. Eles levaram ela para um apartamento. E esse apartamento tinha vários quartos e eram todos decorados com objetos e tudo relacionado a Hello Kitty. Mas não eram só decorados assim, ele era também muito sujo. Esse quarto, eu acho que eles pertenciam a garotas de programa que trabalhavam ali naquele prédio, que trabalhavam para o Chan. Por isso eles tinham esse tipo de decoração. Mas era imundo o lugar. Lá nesse lugar que eles levaram a Chan para ficar presa, no primeiro dia, eles já abusaram sexualmente dela e bateram muito nela. Esse caso é um caso bem parecido com o caso da Junko, que eu postei um vídeo aqui no canal contando. Foi o caso mais pesado aqui do canal. Para mim foi um dos piores casos aqui do canal, mas esse caso aqui é muito parecido com o caso dela, porque ela sofreu torturas muito parecidas. Aproveita e se inscreve aí para vocês poderem assistir todos os casos que eu conto aqui. Aproveita e se você quiser ajudar o canal, eu vou deixar o Pix aqui embaixo, porque o nosso canal ainda não está monetizado e a gente está precisando comprar novos equipamentos para continuar fazendo um vídeo de qualidade para vocês. Se você puder ajudar, tudo bem, mas se você não puder ajudar, é só assistir os vídeos até o final, que já ajuda muito. Uma das torturas que eles faziam com a Fan era derreter canudo de plástico e ficar pingando no pé dela, até criar várias bolhas. E quando criavam essas bolhas no pé dela, eles jogavam pimenta líquida em cima e batiam muito até estourar todas as bolhas. Eles faziam ela beber também essa pimenta, e ela tinha que fazer tudo com um sorriso no rosto e dizer que estava feliz, porque se ela não parecesse convincente para eles, eles batiam nela com muito mais força. Outra coisa que eles faziam nos machucados da Fan era jogar restos de comida, e ela não podia comer nem beber nada. A única coisa que ela comia era fezes, que eles obrigavam ela a comer, e a beber urina. Nessa mesma época, um desses capangas do Chan começou a namorar uma menina de 13 anos. Essa menina de 13 anos é aquela que foi na delegacia contar tudo o que tinha acontecido. Essa menina participava das torturas contra a Fan, mas ela fez um acordo judicial e essas torturas e o que ela fazia durante essas torturas não pôde ser divulgado. Mas era uma menina de 13 anos junto com 3 homens adultos, uma menina que também era viciada em drogas, e a gente também não sabe se a menina era obrigada a fazer isso e ela fazia por medo desses homens. Então a gente também não pode julgar o que essa menina fez. Mas ela fez coisas terríveis também. Ela ficava dormindo ali no apartamento junto com esses homens e todos os dias ela também ajudava nas torturas. Tudo que a gente sabe aqui que aconteceu foi o depoimento dessa menina que contou para a polícia em detalhes tudo o que tinha acontecido. Essa menina falou para os policiais que a Fan ficou parecendo uma boneca quebrada, porque ela ficava mais tempo desmaiada do que acordada. E, inclusive, ela disse que quando ela estava desmaiada, não tinha graça nenhuma bater nela. 15 dias se passaram e a Fan praticamente não conseguia mais ficar em pé. E o que esses caras fizeram? Amarraram ela em fios elétricos e penduraram ela na parede, porque eles falavam que era melhor bater nela assim, como se fosse um saco de pancadas. Enquanto a Fan estava lá em sofrimento, esses homens pareciam que nada estava acontecendo. Eles se reuniam na sala para jogar videogame e ver televisão, como se tivessem uma roda de amigos e que nada de ruim tivesse acontecendo ali naquele ambiente, para vocês verem como eles eram frios. Eles não estavam mais ali com a intenção de cobrar o dinheiro da Fan, até porque ela não tinha como sair dali para arrumar o dinheiro. Eles estavam fazendo o mal pelo mal. Eles estavam despejando toda a raiva em cima dela, fazendo todas essas torturas. Um mês depois, essa menina de 14 anos disse que acordou e encontrou a Fan sem vida dentro do banheiro. Ela avisou aos 3 homens que a Fan estava sem vida
Eles foram até lá olhar e realmente estava. Eles não sabiam o que fazer com o corpo dela, porque eles falavam que lá em Hong Kong as ruas eram muito movimentadas, então não tinham como eles jogar o corpo em algum lugar sem ser visto. Então, enquanto eles decidiam o que ia fazer, eles foram jogar videogame para pensar. Enquanto eles estavam ali jogando videogame, o Chan teve a ideia de desmembrar o corpo dela em vários pedaços. Eles colocaram ela dentro de uma banheira e cortaram o corpo como eles tinham combinado. Eles falaram que fazendo isso não teriam como identificar o corpo. E para o corpo não ficar com cheiro ruim, eles resolveram cozinhar partes do corpo dentro de várias panelas. Inclusive, quando eles estavam cozinhando a cabeça, eles chamaram essa menina de 13 anos para olhar, mas ela disse que ficou com muito medo e não quis ver. Esse processo de desmembrar e cozinhar o corpo da Fan durou aproximadamente umas 10 horas. E quando eles acabaram de fazer isso, eles estavam com muita fome e resolveram cozinhar um macarrão para comer na mesma panela que eles estavam cozinhando o corpo dela. Eles colocaram as partes do corpo dentro da geladeira e a intenção deles era descartar esse corpo como se fosse restos de comida para que ninguém percebesse. Dentro de uma sacola, eles colocaram os ossos e os dentes dela. E o crânio, eles colocaram dentro de uma boneca da Hello Kitty gigante que tinha na casa. Era uma boneca de pelúcia. Depois eles costuraram a boneca e deixaram o crânio lá. Por isso que esse caso ficou muito conhecido como o caso do assassinato Hello Kitty. Os dias foram se passando e essa menina começou a ter muitos pesadelos com tudo que tinha acontecido ali dentro daquela casa. Ela não conseguia mais dormir e achava que estava sendo atormentada pelo espírito da Fan. E foi aí que ela resolveu ir até a delegacia contar tudo o que tinha acontecido. Mas os policiais não acham que ela estava sendo atormentada por nenhum espírito, que era simplesmente a consciência dela que estava pesada por tudo que ela tinha ajudado a fazer. Ela não estava mais conseguindo conviver com aquilo tudo e resolveu contar para a polícia. Depois que ela contou para a polícia, eles foram até o apartamento e encontraram o DNA dos 3 homens em todo lugar. Mas só que eles não conseguiram encontrar todo o corpo da Fan. Tinham só alguns pedaços dentro da geladeira e os ossos e os dentes dentro das sacolas. Como não tinha como identificar o corpo dela, eles tiveram que fazer um exame de DNA. Foi aí que eles conseguiram identificar como a Fan. Depois disso, os 3 homens foram presos e eles foram levados ao júri. Durante o julgamento deles, o perito forense que fez todo o exame ali no resto do corpo que sobrou da Fan, disse que não tinha como dizer qual era a verdadeira causa da morte. E os homens lá no julgamento negavam o tempo todo tudo que eles tinham feito. Eram 3 homens adultos negando o que tinham feito contra uma menina de 14 anos acusando eles e dizendo tudo o que tinha acontecido. Eles falaram que a Fan possivelmente morreu de uma overdose, já que ela era muito viciada. E como não podiam identificar a causa da morte, ficou uma dúvida para os jurados do que ela tinha morrido exatamente. O júri chegou à conclusão que eles deveriam ser presos e culpados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas o que eu acho é que o tempo todo eles tiveram sim a intenção de matar a Fan, porque ela apanhou muito, ela ficava sem comer, ficava amarrada. Como uma pessoa que faz isso não tem a intenção de matar. Mas os jurados, pela dúvida, tiveram que condenar eles a isso. O juiz deu a sentença de prisão perpétua para eles, mas com possibilidade de condicional depois de 20 anos. Eles só receberam essa possibilidade de condicional porque o homicídio foi culposo. Porque se fosse homicídio doloso, eles ficariam presos sem a possibilidade de condicional. Em 2000, eles já poderiam pedir a liberdade condicional, mas eu não achei nenhuma informação que dissesse que eles pediram a liberdade, que eles tentaram ou foi negada, mas o que eu sei é que eles ainda não estão soltos. Agora eu vou contar algumas curiosidades sobre esse caso. O apartamento que ficava esse quarto que a Fan foi morta, foi totalmente modificado e virou um hotel. Pessoas que se hospedavam nesse hotel, que nem conheciam o caso da Fan, falaram que escutam vozes de mulheres chorando à noite. E as pessoas dizem que é o espírito da Fan que ficou preso nesse hotel até hoje. O filho da Fan hoje é um homem adulto que conseguiu estudar e se formar, mas ele disse que não lembra de nada sobre a mãe. Mas ele carrega com ele um colar da mãe que a polícia entregou para ele logo depois que aconteceu
esse crime. Então, gente, esse é o caso de hoje. Me diz aí nos comentários o que vocês acham sobre esse caso. É um caso horrível, como eu disse, muito parecido com o da Junco. Inclusive, eu vou deixar o vídeo da Junco aqui no link aqui em cima, para vocês depois darem uma olhada. Me fala aí o que vocês acharam desse caso. Se vocês gostam de casos criminais reais, se inscreve aí no canal. Não esquece de deixar o like. E obrigada por assistir o vídeo até aqui.